no salário final. Ele é uma forma de compensar o funcionário pelas horas a mais que ele trabalhou e correspondente à redução da jornada como que foi solicitado. Também é semelhante a um banco onde que, ao invés de dinheiro, são acumuladas horas de trabalhos positivas e negativas. O banco de horas ele é regulamentado pela CLT no seu artigo 59, no parágrafo 2. Para que o banco de horas serve? A principal função do banco de horas é permitir que a empresa e o funcionário eles tenham uma maior flexibilidade da jornada do trabalho e com seus horários. E como funciona o ressarcimento do banco de horas? O ressarcimento ocorre quando as horas acumuladas no banco são utilizadas para reduzir a jornada de trabalho em dias subsequentes. Isso pode ser acordado entre o empregado ou o empregador. A prestação de horas extras habituais não descaracterizam o acordo de compensação de jornada e o banco de horas. Com essas descaracterizações, quais são os limites legais para o banco de horas? Bom, de acordo com a própria legislação, as horas que elas são acumuladas, elas devem ser compensadas num período específico, conforme o acordo coletivo e individual. O acordo individual, ele sempre vai ser da forma escrita, verbal não conta. Ele tem a validade de 6 meses. Já no acordo coletivo, onde que é feita com a empresa, o sindicato dos trabalhadores da própria categoria, ele tem um prazo de validade de até 1 ano. Além disso, o acordo de compensação semanal, ele poderá ser celebrado por acordo escrito direto com o empregador, caso o prazo máximo seja até 6 meses, ou, caso contrário, somente por uma negociação coletiva. E para os empregadores, quais são os benefícios? Essa eu entendo, Gabi. Os empregadores podem gerenciar melhor a carga horária, reduzir os custos como pagamentos de hora extra, além de também aumentar a satisfação dos funcionários. Lembrando que os aprendizes não podem fazer banco de horas. Também a possibilidade de flexibilização da jornada de trabalho e a economia no pagamento de banco de horas, que ele proporciona redução na folha de pagamento e redução de custos. Falando sobre o acordo de compensação de horas, é possível fazer o ressarcimento das horas não trabalhadas? Sim, com certeza pode. É possível se houver um acordo prévio, mas isso depende das normas internas das empresas e das leis trabalhistas. E, Axel, quais são as vantagens do banco de horas para os empregados? Bom, a vantagem do banco de horas são várias, mas as principais são a flexibilidade, o tempo, a possibilidade de tirar algumas folgas em momentos que o empregado, o funcionário considerar melhor para ele, exceder alguns dias quando tem as férias. E o banco de horas também ele permite cumprir atrasos, por exemplo, desde que, claro, eles estejam acordados, tornando a relação de trabalho muito mais flexível, que é algo interessante para todos, tanto para o empregador do que para o empregado. Como o empregado pode solicitar o ressarcimento de horas? Bom, o empregado deve formalizar o pedido ao seu superior imediato e seguir os procedimentos estabelecidos pela empresa para o registro e compensação das horas. E o que acontece se as horas não forem ressarcidas dentro do prazo? Se as horas não forem compensadas dentro do prazo legal, o empregado pode ter direito ao pagamento das horas extras, conforme estipulado na legislação, com o acréscimo de 50%. Complementando também que o acréscimo de 50% ele é mínimo. E sobre o banco de horas negativo? O banco de horas pode ser negativo, isso pode acontecer, mas principalmente quando o colaborador ele acaba não realizando a compensação de suas faltas ou atrasos, e por isso o seu saldo fica negativo, ou seja, ele fica devendo horas para a empresa. Aí mais uma vantagem para o banco de horas, né? O pessoal, ao invés de descontar, acaba gerando um banco de horas negativo para a futura compensação. Lembrando também que não é só uma forma desses descontos. Tem esse primeiro desconto pela compensação, pela entrada e saída, enfim. Temos também o desconto de férias, o pessoal pode estar adquirindo como banco de horas positivos, posteriormente no seu recesso, conseguir ter dias a mais, enfim,
conforme acordo com o seu empregador, e conforme falado anteriormente, tem o desconto da flexibilização, que o nosso Axel comentou, na entrada ou saída, referente a atrasos ou saídas antecipadas do horário do expediente. Ainda temos os descontos para compensação da jornada de trabalho reduzida, que são concedidos em casos de situações excepcionais, como períodos de baixa demanda, empresa adotando jornada reduzida ou férias coletivas, e as horas acumuladas no banco elas acabam sendo descontadas para cobrir essas horas a menos trabalhadas nos dias subsequentes. Temos também o desconto por ausência não justificada, que quando a falta ou o atraso não tem uma justificativa e assim o saldo pode ser diminuído. E ainda, para completar, os descontos por conciliação com banco de horas negativo, que foi o tema abordado no atraso. Que algumas empresas, isso é de cada empresa, né, elas mantêm o saldo negativo dos colaboradores e outras elas já quitam isso. Mas isso é uma questão de um averbamento entre as partes. Axel, falando em banco de horas positivo e negativo acumulados, e como é que a gente faz? Qual que é o limite aí que a gente tem para conseguir ter essa compensação ou ressarcimento de 50% ou mais? São apenas 6 meses que a gente tem esse prazo para conseguir efetuar ou a compensação ou o ressarcimento. E você falou de coisa boa, mas então quais seriam as desvantagens? Bom, uma das desvantagens do banco de horas é que acontecem quando as regras não ficam muito claras e a empresa não sabe como gerenciá-las. E não dá para pensar em implantar um banco de horas na empresa sem pensar em como gerenciar ele. Não adianta, vai ficar tudo atrapalhado. E é nessa hora que muitas empresas pegam e o banco de horas acaba sendo prejudicial para a organização em vez de ajudar. Então, pessoal, agradeço a presença de todos. É muito importante saber mais sobre o banco de horas. Isso graças ao nosso docente da Universidade de Caxias do Sul, a Guaporé, que nos proporcionou essa grande sabedoria sobre o banco de horas e nunca podemos falharmos, né, ou sermos enganados